Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 4. E hoje, como sempre, a gente vai fazer aquela revisão das duas novas operações que nós apresentamos para vocês. Se estava presente na nossa última aula, o que foi trabalhado? Professor, adição e subtração, já estou super fera. O senhor disse que de hoje em diante, para frente, sempre que eu necessitar somar, subtrair, eu tenho que realizar o jogo de sinal. Até porque agora nós já sabemos que temos tanto números positivos quanto os números negativos. E quando esses números negativos entram, professor, na jogada, participam das minhas operações, cara, tem que fazer jogo de sinal, senão o resultado não sai correto. Vocês memorizaram o jogo de sinal? Professor, vamos ver se eu puxo aqui na minha memória. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Mas esse jogo de sinal, para adição e para subtração, ele serve para quê mesmo? Prof, somente para me dizer se somo ou se subtraio os termos dessa operação. E na aula passada, a gente apresentou a multiplicação e a divisão. Vocês perceberam que o jogo de sinal era o mesmo, só que a aplicação é que é diferente. Recorda o que foi que a gente deixou claro? Se não, a gente vai já recapitular com vocês. Vem cá comigo, olha só. Está aí na telinha de vocês, números inteiros, multiplicação e divisão. Vamos fazer uma revisão. E você que já tem o hábito de acompanhar as nossas aulas não presenciais, você já sabe que quando chegar nas atividades, qual é a orientação? Você aperta o pause, tenta fazer sozinho, finalizou, aperta o play e acompanha a resolução que a gente vai estar desenvolvendo aqui. Fechou desse jeito? Pois vamos que vamos. Para a nossa aula de hoje, professor, o que vai ser trabalhado? Operações de multiplicação e divisão, revisão, na realidade, das duas operações apresentadas na nossa última aula. E o objetivo é que você consiga representar esses números inteiros, bem como resolver situações, problemas que envolvam quaisquer uma dessas operações. Como é que a gente vai estar trabalhando com vocês? Resolvendo questões durante a aula. No finalzinho do material, deixei uma atividade para casa, para você tentar sozinho. Valeu? Vem cá. Eu não posso revisar multiplicação e divisão sem antes revisar adição e subtração. Por quê? Porque agora que a gente agregou as 4 principais operações, elas vão estar sempre trabalhando juntas, em conjunto. Isso mesmo. Você recorda quais são os números que pertencem ao conjunto dos números inteiros? Recordam? Recorda não? Eu acho que você recorda sim. Professor, tem um zero no meio. À direita, professor, eu tenho todos os números positivos. À esquerda, eu tenho todos os números negativos. Lembrou? Lembrou? Com certeza você lembrou. E agora, professor, o que nós vamos fazer com esses números? Até pouco tempo, eu dizia para você, professor, que nós iríamos somar, subtrair, só que agora a gente vai fazer o que mais, professor? A gente também vai multiplicar e a gente vai dividir. Você recorda qual que é a diferença do jogo de sinal da adição e subtração para o jogo de sinal da multiplicação e da divisão? Lembra ou não lembra? Prof, deixa eu puxar aqui na minha memória. O jogo de sinal é o mesmo. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Mas qual que é a diferença quando eu realizo o jogo de sinal na adição e na subtração para a multiplicação e para a divisão? É que na adição e na subtração, professor, o jogo de sinal, ele serve apenas para me dizer se eu devo somar ou se eu devo subtrair. Ou seja, eu pedi que vocês aprendessem sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Este jogo de sinal, para adição e para subtração, serve apenas para te dizer se você vai somar ou se você vai subtrair os números. Fechou? Prof, fechou tranquilíssimo. Então, me recorda só com algumas atividades aqui. Se eu pedisse que você fizesse a conta mais 5 menos 2, já eu reviso multiplicação e divisão. Eu estou fazendo adição e subtração justamente para que você possa visualizar qual é a diferença do jogo de sinal
nessas duas operações para a multiplicação e para a divisão. Prof, jogo de sinal, sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais diferentes, professor. Se os sinais são diferentes, o que eu vou fazer com esses dois números? Eu irei somá-los ou eu irei subtraí-los? Professor, olha, sinais diferentes, o senhor subtrai. 5 de 2 vai dar 3. Agora, a resposta é obrigado que, após você realizar soma ou a subtração, na resposta da operação que você realizar, você deverá sempre conservar o sinal do maior. Sempre conservar o sinal do maior. Então, olha para o 5, olha para o 2. Quem é o maior? 5, professor. Devo, então, conservar o sinal do 5. Ou seja, a resposta deu mais 3. Ou eu poderia simplesmente escrever o 3, sem a necessidade do sinal de mais na frente desse 3. Eu só sou obrigado a colocar o sinal mesmo, prof, quando é negativo. Prof, mais exemplo. Se eu pedir que você realize esta operação, menos 6, menos 7, faça como eu, repita. Sinais iguais ou diferentes? Deixa eu ver, professor. Sinais iguais é menos, é menos. O 6 e o 7 têm sinais iguais. Ambos têm o sinal negativo. Tudo bem até aí? Beleza? Professor, sinais iguais, soma ou subtrai? Pelo que nós aprendemos, sinais iguais dá mais. Quer dizer que nós iremos somar. Se eu somar 6 com 7, professor, dá exatamente... Se eu somar 6 com 7, professor, 6 com 7 dá 13, professor. Mas dá 13 positivo ou 13 negativo? Professor, dá 13 negativo, professor. Por quê? Porque conserva o sinal do 7, conserva o sinal do maior. Beleza? Vocês estão entendendo? Beleza, professor. Mais operação, mais operação. Vai lá, professor. Menos 3 mais 2. Soma ou subtrai, professor? É só você se perguntar. Sinais iguais ou diferentes? Professor, pelo que eu estou vendo aqui, eu tenho sinais diferentes. Devo, então, subtrair o 3 do 2, que vai dar, professor, exatamente 1. Só que vai dar um positivo ou um negativo? Prof, conservar sempre o sinal do maior. A resposta vai dar menos 1. Eu acho que vocês já estão ligados, vocês já estão super feras nessas operações de adição e subtração, bem como estão sempre tendo o cuidado, não só de realizar o jogo de sinal para saber se soma ou subtraio, mas na finalização do resultado, de sempre conservar o sinal do maior. Vai lá, professor, mais exemplos. Quanto que dá mais 5 mais 2? Tudo positivo, professor? De boa, esse é o que a gente já tem o hábito de fazer com o número natural. Sinais iguais dá mais. Vou somar. Professor, vai dar exatamente 7. Mas 7 positivo ou 7 negativo? Professor, conserva o sinal do 5. Vai dar 7 positivo. Mais uma. Já vou colocar expressões, já a gente está chegando em expressões. Quando a gente começar a falar de expressão com vocês, vocês vão ver que numa única conta, numa única questão, a gente vai ter as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão numa mesma conta, numa mesma expressão. E a gente vai seguir algumas ordens que a gente também já comentou com vocês na aula anterior. Prof, esses dois aqui eu somo ou eu subtraio, professor? Menos 3, menos 1, professor, soma ou subtrai? Prof, os sinais ali, professor, são iguais, né, professor? Os sinais são iguais, professor, sinais iguais. Soma ou subtrai? Soma, professor, vai dar 4. For, vai dar 4, professor, mas vai dar 4 positivo ou negativo? Professor, conserva o sinal do 3.
a resposta vai dar menos 4. Professor, último exemplo, já é com vocês. Mais 8 menos 9. Ou simplesmente 8 menos 9. Eu vou somar ou vou subtrair? Professor, sinais diferentes. Sinais diferentes, professor, dá o quê, professor? Sinais diferentes dá menos, professor. Significa dizer que nós iremos subtrair, professor. Agora, na resposta ali, dá um positivo ou um negativo? Negativo. Acertou aí? De boa, professor. Vai dar um negativo. Lembrou direitinho? Vou colocar algumas atividades para você recordar, para ver se você acerta sozinho aí. É o momento que você vai lá, professor, aperta o pause, tenta fazer sozinho e depois você volta. Pode ser? Olha só. Letra A, letra B. Duas operações bem básicas aí. Quanto é que vai dar menos 9 mais 11, professor? Quanto que dá menos 9 mais 11? Professor, sinais iguais ou diferentes? Diferentes? Eu já sei que na letra A nós iremos subtrair. E na resposta, se eu perguntasse, ia dar um resultado positivo ou um resultado negativo? Professor, se nós temos que conservar o sinal do maior, professor, iria dar um resultado positivo. Professor, os sinais são diferentes. Tá aqui, professor, aqui é 9. Menos 9 mais 11 lá, professor, os sinais são diferentes, não é isso? Se os sinais são diferentes, professor, eu vou subtrair, mas na resposta eu devo sempre conservar o sinal do maior. Na letra B, menos 7 menos 8, sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais iguais. Sinais iguais, soma. Vou somar o 7 com o 8, professor. Se eu somar o 7 com 8, professor, vai dar exatamente 15. Beleza? Então, vai dar exatamente 15, professor. Só que vai dar 15 negativo. Então, vamos lá, professor. Se eu subtrair 9 de 11, você faz até no dedinho. 9, 10, 11. Professor, dá 2. Dá 2. Só que dá 2 positivo ou negativo? Professor, vai dar 2 positivo, porque eu conservo o sinal do maior. Eu conservo o sinal do 11. O outro aqui, professor, menos 7, menos 8. Professor, sinais iguais. Sinais iguais é menos e menos, dá mais. Quando eu digo dá mais, é para te dizer que nós vamos somar. Professor, dá exatamente 15. Mas vai dar 15 negativo, porque eu vou conservar o sinal do 8. Você acertou? Estou aqui na expectativa que sim. Mas, professor, letra C e letra D, que ficou B lá. Como assim ficou B aqui, professor, de novo? Deixa eu tirar este B daqui. Letra B. Botar o letra D. D. Agora ficou bacana, professor. Vamos ver aqui. Mais 32 menos 8. Sinais diferentes, professor. Quer dizer que nós vamos ter que subtrair 32 de 8. Quanto que vai dar, professor? Eu acho que vai dar 24, professor. Vai dar 24, não é isso? 32 menos 8? É, 24. Mas dá 24 positivo ou negativo? Professor, vai dar 24 positivo, porque eu conservo o sinal do 32, eu conservo o sinal do maior. Letra D, menos 14 menos 15. Sinais diferentes. Sinais diferentes dá menos, quer dizer que nós vamos subtrair. Dá 1, professor, a resposta. Mas dá 1 positivo, porque conservo o sinal do 15. Então, eu acho que já deu para você perceber para que serve o jogo de sinal
na adição e na subtração. Lógico que eu acho que você já percebeu isso na nossa última aula, mas a gente está fazendo essa revisão com você, por quê? Porque numa mesma sentença, num mesmo problema, eu vou visualizar as 4 operações matemáticas. Eu vou ter adição, eu vou ter subtração, eu vou ter multiplicação e eu terei divisão. E para adição, subtração, o jogo de sinal é apenas para me dizer se eu vou somar ou subtrair. Após realizar a adição, após realizar a subtração, devo eu conservar sempre o sinal do maior. E, professor, e se nós estivermos falando de multiplicação e divisão, o jogo de sinal é diferente? Não, queridos. O jogo de sinal é sempre o mesmo. Repita comigo. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Só que a aplicação, o que o jogo de sinal faz com a operação é que é diferente. Na adição, vou repetir novamente. Na adição e na subtração, o jogo de sinal é para te dizer se você vai somar ou subtrair. E na resposta, conservar o sinal do maior. Na multiplicação e na divisão, eu já sei qual é a operação. Ou ele vai estar multiplicando ou ele vai estar dividindo. Então, para que vai servir o jogo de sinal? Tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Para a multiplicação e para a divisão, o jogo de sinal serve apenas para me te dizer se esta multiplicação ou se esta divisão, professor, será um resultado positivo ou um resultado negativo. Aqui, deixar claro que não existe aquela história de conservar o sinal do maior. Observa aqui comigo. Eu tenho ali, professor, mais 6, aquele pontinho, a gente já conversou em outras aulas, ele é o símbolo que nós utilizamos para multiplicar. Então, nós temos mais 6 vezes menos 3. Eu já sei que a operação é de multiplicação. Eu já sei que eles irão multiplicar. Então, para que é o jogo de sinal na multiplicação ou na divisão? Para te dizer se a multiplicação ou se a divisão será positiva ou negativa. Então, você faz o jogo de sinal que é o mesmo. A aplicação desse jogo de sinal é que é diferente. Sinais iguais ou diferentes? Sinais diferentes. Eu já posso te dizer que sinais diferentes dá menos, ou seja, eu já posso te dizer que este produto, que esta multiplicação vai dar um resultado negativo. Agora, tome tabuada, professor. Agora eu tenho que saber a tabuada, senão eu vou fazer não só o jogo de sinal, posso até aprender o jogo de sinal, mas se eu não souber a tabuada, professor, eu não vou conseguir chegar no resultado. Então, 6 vezes 3 dá 18. Professor, não tinha que ficar positivo, não? Conservar o sinal de 6? Não. Essa história de conservar o sinal do maior é só quando nós estamos somando ou subtraindo. Fechou? Prof, mais exemplos, mais exemplos. Se eu pedisse que você multiplicasse mais 4 vezes mais 8, sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. Sinais iguais dá mais, professor. Quer dizer que eu somo? Opa! Não, professor, aqui o senhor está multiplicando e o jogo de sinal na multiplicação ou na divisão serve apenas para me dizer se este produto, se esta multiplicação, ela será positiva ou negativa. Professor, sinais iguais dá mais, eu já posso até botar o mais. Professor, dá positivo. 4 vezes 8, 32. Foi fácil, não foi? Mais uma multiplicação, professor. Menos 5, menos 7. Menos 5, menos 7, não, perdão. Menos 5 vezes menos 7. Professor, sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. Sinais iguais, professor, dá mais. Então, quer dizer que aquela multiplicação terá produto positivo. Professor, vai dar mais 5 vezes 7, 35. Prof, que mais? Tá ali, professor. Menos 35 dividido por mais 7. Menos com mais, professor, dá menos. Sinais diferentes dá menos. Então, ali é divisão, professor. E agora? É diferente? Não.
A mesma coisa que eu faço para multiplicação e para divisão, quanto ao jogo de sinal, a mesma coisa é aplicada para a divisão, professor. Na divisão, o jogo de sinal também é só para te dizer se o resultado desta operação será positivo ou negativo. Se este quociente será positivo ou negativo. Então, vamos lá. Professor, eu já sei que aquela divisão vai ser negativa. Agora, divide. 35 dividido por 7. Aí você vai dizer, professor, eu não sei dividir, não. Se você sabe multiplicar, você sabe dividir. Por quê? Se você está dividindo um número por 7, você só tem que saber a tabuada de multiplicar do 7. Aí você ia fazendo a tabuada de multiplicar, que número multiplicado por 7, dá aquele 35 lá. Vai ser o teu quociente. Vai ser o resultado da tua divisão. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35, professor. Então, a minha resposta vai ser menos 5. Está recordando a ideia do jogo de sinal? Deixa eu botar mais divisão. Quanto que dá mais 24 dividido por mais 8? Professor, sinais iguais. Sinais iguais dá mais. Já sei que a divisão é positiva. Já sei que a divisão é positiva. Prof, se eu estou dividindo um número por 8, eu tenho que saber a tabuada de multiplicar por 8. Se eu não souber a tabuada do 8 de multiplicar, eu não vou conseguir fazer essa divisão. 8 vezes quanto dá 24? Professor, 3. 3 vezes 8, 24. Então, o resultado lá vai dar mais 3. Última divisão, antes de ir para as atividades. Quanto que é menos 99 dividido por menos 3? Sinais iguais ou diferentes, professor? Sinais iguais. Sinais iguais, é menos e menos, tem sinais iguais. Como aqui é uma divisão, esse jogo de sinal é para me dizer se essa divisão vai ter quociente, vai ser uma divisão positiva ou uma divisão negativa. Professor, olha só, vai estar positivo, sinais iguais dá mais. 99 dividido por 3 dá exatamente 33. Você entendeu? Certeza? Posso ir para as atividades? Então, vamos nós. Olha só, professor. Lembrou direitinho qual que é a diferença? Já já eu vou botar tudo junto e misturado. Estou contando com a sua participação aí. Vamos ver aqui. Professor, menos 8 vezes mais 9. Tem que fazer jogo de sinal? Tem sim. Sinais iguais ou diferentes? Sinais diferentes, professor. Eu já sei que o resultado é negativo. Eu já sei que o resultado dessa multiplicação é negativo. Já botei o menos. Agora você faz a multiplicação. Espera aí, professor, só para mim não me confundir. Se eu for somar, olha só, não vai confundir. Se eu for somar ou subtrair, eu faço o jogo de sinal. Mas na adição ou na subtração, o jogo de sinal é para me dizer justamente se eu vou somar ou se eu vou subtrair. E na resposta tem aquela coisa de conservar o sinal do maior. Aqui é multiplicação. Na multiplicação, o jogo de sinal continua sendo o mesmo, que eu pedi que vocês aprendessem. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Os sinais diferentes deu menos. E aí, professor, o que é que eu faço? Você multiplica. Quanto que é 8 vezes 9, professor? Dá exatamente 72. Conserva sinal do maior? Não, gente. Ele já é negativo. O jogo de sinal para multiplicação e para divisão é melhor do que para adição e para subtração. Por quê? Eu não preciso me preocupar em conservar o sinal do maior. Se os caras têm sinais iguais, eu já sei que aquela multiplicação dá mais. Se os caras têm sinais diferentes, eu já sei que aquela multiplicação dá menos. Olha o outro exemplo, a letra B aqui. Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais iguais. Dá mais. Já sei que a divisão vai dar um número positivo. Professor, mas os dois são negativos? São. Foi o que a gente aprendeu. Sinais iguais, dá mais. Botei o mais. Agora eu vou dividir. 32 dividido por 4 dá 8. Por quê? Porque 4 vezes 8 é 32. Se você não soubesse pela tabuada de cabeça, você ia ter que fazer aquela conta. 32
dividido por 4. Igual como a gente fez lá na divisão de números naturais. Aí você fazer 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Professor, 4 vezes 8 dá 32. Para 32, sobra resto 0. Mas eu acho que você está lembrado aí, a ideia da tabuada em si. Prof, letra C. Sinais iguais. Dá mais, professor. Já sei que essa multiplicação vai ter produto. Essa multiplicação vai ser um produto positivo. 7 vezes 3, 21. Eu acho que se você estiver sentindo dificuldade, eu acredito que seja porque você ainda não memorizou a tabuada. Não estou certo? Se eu não souber a tabuada, eu vou acabar dizendo que é o jogo de sinal que está complicando a minha vida ali durante aquelas operações. E não é bem isso. A gente sabe que para realizar a operação, qualquer que seja ela, professor, adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente tem que ter uma base daquele conteúdo. No caso das operações de multiplicação e divisão, a base que eu, aluno, tenho que ter seria de saber a tabuada de multiplicar. Não tem outra coisa para dizer para vocês. Olha só, aqui do mesmo jeito. É divisão, mas eu tenho que saber a tabuada de multiplicação. Professor, sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. Eu já sei que aquela divisão vai dar um resultado positivo. 12 dividido por 3 vai dar 4. Foi? Vocês entenderam bem aí? Beleza, professor. Então, se eu já entendi, eu vou começar a fazer contas maiores. Olha só o que nós temos aí. Isso aí é com vocês. Se você não tiver lembrado, se você não tem noção, professor, eu acho que eu não sei fazer essa daí não. Vocês observam eu fazendo essa daqui e vocês fazem a segunda sozinho. Pode ser? Vamos ver aqui, olha só. Professor, o senhor tem aí um produto de 5 números. Eu posso fazer o jogo de sinal todo de uma vez. Ou eu posso fazer as multiplicações de 2 em 2 números, que eu acho que fica mais fácil vocês entenderem. Tipo, eu vou fazer a multiplicação desses 2 números, eu vou fazer a multiplicação desses 2 números e vou repetir esse último aqui. Então, vamos lá, de 2 em 2, fica mais fácil. Aqui é mais, aqui é menos. Se eu multiplicar esses 2 números, eu já sei que o resultado vai ser negativo. Por quê? Sinais diferentes. Prof, agora multiplica. 10 vezes 12 vai dar 120. Deu menos 120. Vou botar dentro de um parêntese, vezes o resultado aqui, professor, dessa outra multiplicação. O senhor tem sinais iguais ou diferentes aqui? Sinais diferentes, professor. Sinais diferentes dá menos, professor. 1 vezes 3, 3. Só diminuir o tamanho desse parêntese, ficou grande. Vezes, professor, é só repetir o 2 aqui. Vamos continuar? Vou fazer agora esses 2 aqui, ó. Quanto é que vocês acham que vai dar aqui? Eu vou multiplicar 120 com 3. E o resultado vai dar positivo ou negativo? Vamos ver os sinais. Sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais, professor. Menos e menos, dá mais. 120 vezes 3, 360, vezes mais 2. Bacana. Tá faltando só essa aqui agora, ó. Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais iguais, ó. Mais, sinais iguais, dá mais 360 vezes 2, 720. É o resultado de toda aquela conta lá. Vai dar mais 720. Você entendeu? Eu fui fazendo de 2 em 2. Se você já tem outro método aí, você sabe que a gente podia fazer mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais e mais com mais dá mais. Ou seja, você podia estar fazendo todo o jogo de sinal e depois só multiplicar os números. Fica a seu critério. Vamos para mais uma, professor. Olha a outra aí.
O produto de 4 números aqui, professor, faz de 2 em 2. Ó, vou fazer esses dois. Vou fazer esses dois aqui, ó. Prof. Sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais, não é? Dá mais. 3 vezes 2 vezes mesma coisa. Sinais iguais ou diferentes? Agora os sinais são diferentes. Sinais diferentes dá menos. 10 vezes 4, 40. Agora nós vamos multiplicar o 6 com 40 aqui, ó. Sinais iguais ou diferentes? Professor, diferentes dá menos 6 vezes 40 vai dar exatamente menos 240. Vocês entenderam? Certeza. Professor, eu lembro que o senhor comentou também uma coisa, que eu não preciso multiplicar nessa ordem. Tipo, aquele menos 3, eu comecei ali multiplicando com o menos 2, mas eu poderia ter feito o 3 com o 10 e o 2 com o 4, ou seja, a ordem dos fatores não altera o meu produto. É uma das propriedades que a gente vai visualizar no decorrer do desenvolvimento do conteúdo, que é a chamada propriedade comutativa da multiplicação. Fechou? Vocês entenderam? Então, vamos lá. Vocês fazem agora o quê? Vocês dão pause, tentam fazer. Depois que finalizar, aperta o play e vê se você acertou com a gente aqui. Pode ser? Prof, aqui os números são todos iguais. Tem problema? Você faz do mesmo jeito das anteriores. Posso fazer de 2 em 2, ó. Ou, se você quiser, você pode fazer todo o jogo de sinal. Aqui é menos com menos, dá mais. Aí tu memoriza. Mais com menos, dá menos. Menos com menos, dá mais. Eu já sei que isso tudo vai dar positivo. Eu fiz logo o jogo de sinal de tudo. Agora, é só tu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Esse resultado aqui ele é 16 positivo. Ou você faz igual como nós explicamos agora há pouco. Faz esses dois, faz esses dois. Sinais iguais, dá mais 2 vezes 2, 4. Sinais iguais, dá mais 4. Agora multiplica os dois produtos, os produtos que nós encontramos. Continua sendo sinais iguais, dá mais 4 vezes 4, 16. Como eu falei, você escolhe fazer por partes ou fazer, professor, um único produto realizando todos os jogos de sinais que você visualizar. Deu certo? Prof, foi tranquilo. E essa aqui? Vocês acham que vai dar quanto? Vamos ver aqui. Vou fazer do mesmo jeito. Fazer esse com esse com esse. Sinais iguais, dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Estou colocando dentro do parênteses porque eu vou multiplicar com o outro lá, professor. Do mesmo jeito, ó. Sinais iguais dá mais, professor. 3 vezes 3 dá 9. Agora ficou mais 9 para multiplicar com mais 9 de novo. Sinais iguais dá mais, professor. 9 vezes 9, olha a tabuada de novo. 81. Estão entendendo? Estou entendendo que a parte mais difícil, que eu acho que vocês perceberam aí, está em nós realizarmos as multiplicações. A parte mais difícil está em nós realizarmos as multiplicações, professor. Vamos lá, então. Olha mais uma. E agora? Produto de três valores, professor. Produto de 3 fatores. Prof, faz os 2 primeiros e depois multiplica com o terceiro. Ou multiplica o 12 com o 57 e o resultado com o menos 1. A ordem não importa. A ordem de multiplicar, quem escolhe é você. Então, deixa eu ver aqui, professor. Vou fazer de 2 em 2, já para pegar amanhã mesmo. Esses dois aqui têm sinais iguais.
Então, eu já sei que dá mais a multiplicação entre eles. 1 vezes 12 dá 12 vezes mais 57. Vou multiplicar o mais 12 com o mais 57. Vou fazer jogo de sinal. Aqui é mais, sinais iguais, tá? Mais. Agora, a multiplicação de cabeça eu não sei. Vou ter que fazer a conta aqui, ó. Vou ter que fazer 57 vezes 12. 2 vezes 7, 14. Coloco 4, sobre 1. 2 vezes 5 dá 10. Com aquele 1 que subiu, dá 11. 1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 5 dá... Somou aqui, vai ficar 4, 8, 6. Professor, vai dar mais 684. Eu quero que você foque na finalização. Ter cuidado quanto ao teu produto ser positivo ou quanto ao teu produto ser negativo. Isso vale tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Tipo, aqui, professor, nós temos agora uma divisão. Forma de fazer a mesma da multiplicação. Sinais iguais dá mais. Agora, você vai pegar 12 dividido por 3. Professor, vai dar exatamente 4. Deu mais 4. É fácil? Aí eu tinha que saber que 3 vezes 4 dá 12. Tabuada de multiplicar novamente. Professor, menos 48 dividido por 6. Eu ainda não sei quanto que é o resultado, mas se eu perguntasse para você, o resultado dessa divisão será positivo ou negativo? Com certeza você vai dizer para mim, professor, o resultado desta divisão, professor, é negativo. Por quê? Porque os sinais são diferentes. Agora, eu tinha que saber a tabuada do 6 ali. 6 vezes quanto dá 48? Professor, é 6 vezes 8, dá 48. Vai dar menos 8 o resultado desta divisão. Prof, mais divisão, professor. Mais 32 dividido por menos 16. Sinais iguais ou diferentes, professor? Sinais diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Então, dá menos. Professor, mas não fica positivo porque conserva o sinal do 32 novamente. A história de conservar o sinal do maior é só na adição e na subtração. Aí, nós estamos realizando uma divisão, professor. E numa divisão, o jogo de sinal é só para me dizer se essa divisão vai ter quociente positivo ou quociente negativo. Neste caso específico, vai ser negativo. 32 dividido por 16 dá exatamente menos 2. Foi? E, professor, um número dividido por 1 é ele mesmo, não é? O número dividido por 1 é ele mesmo. Então, peraí, professor. Do mesmo jeito. Sinais diferentes. Dá menos. 40 dividido por 1 dá 40. O resultado vai dar 40, né? Negativo. Tá de boa? Tranquilo? Prof, eu acredito que sim. Olha a outra. Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais diferentes dá menos. Eu já sei que essa divisão vai dar um resultado negativo. 42 dividido por 6, eu tenho que saber a tabuada de multiplicar do 6. 6 vezes quanto dá 42? 6 vezes 8, 48. Passou. 6 vezes 7, 42. Logo, 42 dividido por 6, dá esse 7. E deu 7 negativo. Entenderam o porquê do negativo, não é verdade? Prof, eu acho que deu para a gente entender mais ou menos como é que nós fazemos para realizar a multiplicação e a divisão. Lembrar que o jogo de sinal é sempre o mesmo. Sinais iguais dá mais. Agora, entenda, sinais iguais dá mais, ou na multiplicação ou na divisão, é para te dizer se essa multiplicação ou se essa divisão terá produto ou quociente positivo ou negativo. Sinais diferentes dá menos.
Nessa atividade aí, eu tenho o produto de 3 números, de 4, de 5, de 6, de 7 números. O que que você vai fazer? Professor, eu faço de 2 em 2. Ou, professor, posso fazer um pouquinho diferente, sem ser de 2 em 2. Eu posso simplesmente, professor, fazer todo o jogo de sinal. Tipo, se eu pegar aquela letra A, por exemplo, eu fazia o jogo de sinal do 7 com 8 e o resultado com 3. Tipo, menos 7, menos 8, ali aqueles dois dava mais. Professor, sinais iguais dá mais. Com o mais do 3, professor, sinais iguais dá mais de novo. Eu já sei que aquele produto do menos 7 com menos 8, com mais 3, ele vai ser um produto positivo. Mas, se você se sente mais seguro em fazer de 2 em 2, faça de 2 em 2. Faz um menos 7 vezes o menos 8 e o resultado multiplica com 3. Beleza? Meus queridos, minhas queridas, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus, dá uma revisada na tabuada de multiplicar, porque a gente vai precisar muito daqui para frente, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!